Então, gente, até o momento, a gente estudou aqui ferramentas que permitiram para a gente estudar a estabilidade de pontos de equilíbrio de sistemas autônomos, que hoje a gente viu lá o teorema de estabilidade de Lyapunov, método direto, método indireto, e a gente viu também o princípio da invariância de Lassalle. Daqui nessa aula de hoje, a gente vai focar nossa atenção para as ferramentas que a gente tem disponíveis para a gente para estudar a estabilidade de sistemas dinâmicos não lineares, para pontos de equilíbrio desses sistemas, que sejam sistemas não autônomos. A gente vai ver que as ferramentas são semelhantes, mas também tem algumas coisas um pouquinho diferentes, algumas peculiaridades para os sistemas que são não autônomos. Lembrando lá, como a gente viu, um sistema ele é não autônomo quando o tempo aparece de forma explícita na equação da dinâmica dos estados. Okay? Então vamos lá, a gente precisa aqui fazer umas definições um pouquinho diferentes sobre como é que é a estabilidade para os sistemas não autônomos. Que é o quê? Igual a gente tinha lá para os sistemas autônomos, a gente vai falar que um ponto de equilíbrio ele é estável se para todo epsilon existir um delta, que nesse caso pode depender do instante em que está tendo a minha condição inicial, tal que se eu começo nessa vizinhança delta do ponto de equilíbrio, eu permaneço numa vizinhança epsilon do meu ponto de equilíbrio para todo o tempo futuro. Okay? A diferença aqui que a gente vê é que a vizinhança delta, o tamanho dela, que eu escolho dependendo do epsilon, pode depender também do instante em que está acontecendo a minha condição inicial. E aí a gente pode ver, então, a gente pode definir uma estabilidade um pouco mais forte do ponto de equilíbrio, que é a gente vai falar que o ponto de equilíbrio é uniformemente estável, que é falar de estabilidade uniforme. Que é o quê? Quando que o ponto de equilíbrio ele vai ser uniformemente estável? Ele vai ser uniformemente estável se para todo epsilon existir um delta que não depende do tempo t0, certo? Ele não depende do instante em que está tendo a condição inicial. Que é independente, mesmo o sistema variando com o tempo dinâmica dele, porque ele é um sistema não autônomo, independente disso, a estabilidade, a região para definir a estabilidade ali, delta, ela não depende desse tempo em que está acontecendo a dinâmica, certo? Igual a gente definiu lá para os sistemas autônomos também, a gente vai ter que um ponto de equilíbrio ele é instável quando ele não é estável. Um pouquinho diferente, a gente vai ter aqui as definições de estabilidade assintótica, que é o quê? Um ponto de equilíbrio vai ser assintoticamente estável, bem parecido com o que a gente tinha lá para os sistemas autônomos, que é o quê? Um ponto de equilíbrio é assintoticamente estável quando ele é estável e existe uma bacia de atração, definindo lá uma vizinhança C do ponto de equilíbrio, tal que se eu começo nessa vizinhança, as trajetórias do sistema convergem para o ponto de equilíbrio. Ok? E aí, igual a gente viu lá para a estabilidade, essa vizinhança C pode depender do instante em que está acontecendo a condição inicial. Okay? O tamanho da bacia de atração pode variar com o instante inicial. Aí a gente pode pensar, então se esse não for o caso, vai ter uma estabilidade uniforme e assintótica. Mas não vai ser exatamente isso que a gente vai chamar de uniformemente assintoticamente estável, ok? Um ponto de equilíbrio, ele vai ser uniformemente assintoticamente estável, quando for esse o caso que a gente acabou de falar, que é ele for uniformemente estável, o C que define ali a bacia de atração for independente do instante inicial T0, ou seja, o tamanho da bacia de atração não depende do instante em que está acontecendo a condição inicial, e a convergência para o ponto de equilíbrio tem que ser uniforme. Ou seja, eu tenho uma coisa a mais, além de só a bacia de atração não depender do tamanho, não depender do instante inicial em que está acontecendo a condição inicial. Certo? O que é uma convergência uniforme? Ela é essa condição que está aqui embaixo. O que é essa condição que está aqui embaixo? Ela fala que para qualquer vizinhança eta que a gente escolher do ponto de equilíbrio, existe um tempo tal que se eu passar esse tempo do meu tempo inicial, que é esse eta aqui, ó, que ele é função da vizinhança que eu escolhi, tal que depois passou esse tempo, eu sempre me mantenho dentro daquela vizinhança, certo? Para todo ponto que está ali na bacia de atração. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a convergência, ela sendo uniforme, quer dizer que a trajetória do sistema não pode fazer coisas doidas. Quer dizer que quando eu cheguei próximo, depois de certo tempo que eu entrei dentro de uma vizinhança, e para qualquer vizinhança que eu puder escolher do ponto de equilíbrio,
certo? Existe um tempo que depois que eu entrei naquela vizinhança eu nunca mais saio dela. E aí eu posso escolher qualquer eta quão pequeno quanto eu quiser em torno do meu ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que minha trajetória vai ser de uma forma que ela vai se aproximando cada vez mais, se comportando bem para convergir para o ponto de equilíbrio. Ela não faz coisas loucas em termos de eu chego próximo do ponto de equilíbrio, vou lá longe, faço um monte de volta e depois volto devagar. Certo? Então eu tenho uma convergência que tem que ser uniforme para o ponto de equilíbrio. Aí, mais forte do que isso, a gente vai ter aqui a condição de estabilidade do ponto de equilíbrio ser global. Que aí a gente pode, quando é global, a gente pode falar que o sistema, porque só vai ter esse ponto de equilíbrio, vai ser globalmente, uniformemente, assintoticamente estável. Que em muitos artigos, se vocês forem ler, vai aparecer como GUAS, que é Globally Uniformly Asymptotically Stable. Que é o quê? Um ponto de equilíbrio é globalmente, uniformemente, assintoticamente estável, quando ele é uniformemente, assintoticamente estável, e o domínio de atração do ponto de equilíbrio é todo o espaço de estados. Certo? Ou seja, a vizinhança que a gente pode escolher da bacia de atração é todo o espaço de estados. Aí a gente pode pensar, igual a gente pensou lá para os sistemas autônomos, que uma forma para a gente estudar isso seria a gente calcular a solução das trajetórias no espaço-estado para todos os pontos em torno do ponto de equilíbrio. Mas isso é inviável para muitos sistemas, certo? Tirando sistemas lineares que a gente sabe fazer a solução ali de uma forma tranquila, é muito difícil fazer isso de uma forma geral. Então aí, dessa mesma forma, igual a gente tinha lá para os sistemas autônomos, para os sistemas não autônomos a gente também tem os teoremas de estabilidade de Lyapunov, mais aqui o método direto, que a gente viu lá para o outro. Ok? Aqui a gente vai focar em um específico, que é o teorema para garantir a estabilidade uniforme, que é que a gente vai estar mais interessado aqui no nosso curso, que a gente quer que a estabilidade, mesmo a dinâmica do nosso sistema, que vai acontecer em muitos casos para a gente, ela sendo variante no tempo, tendo sinais externos que aí fazem ela depender de uma forma que a gente não tem muito controle do tempo, a gente quer que a estabilidade do sistema seja uniforme, que ela independa dessa variação da dinâmica do sistema com o tempo. Ok? Então a gente vai ver lá o teorema de estabilidade de Lyapunov para esses casos. Que é o que? A gente vai, igual como toda vez que para as análises que a gente faz, a gente vai assumir que a origem é o ponto de equilíbrio em que a gente está interessado em estudar a estabilidade. A gente vai considerar um domínio ali para análise, que é o D, certo? No espaço-estados. E aí a gente vai escolher uma função V, que aqui ó, a gente tem uma liberdade maior do que a gente tinha lá para os sistemas autônomos. Que é o que? A gente vai escolher uma função V que ela está ali no cartesiano da variável t com x, certo? Ela é uma função que ela depende do tempo e dos estados dentro do domínio de análise e retorna um escalar para a gente. Ok? Como a gente pode escolher uma função, não quer dizer que a gente vai escolher, mas quer dizer que a gente pode escolher uma função que depende do tempo, para a gente poder usar o teorema, a gente precisa que essa função ela esteja limitada por duas funções, abaixo e acima, W1 e W2, e W1 e W2 sejam funções contínuas e definidas positivas dentro de D. Então a gente precisa lá que W1 de x seja definida positiva e W2 de x também seja definida positiva. Se isso é verdade e essa condição aqui embaixo é V ponto, né? Se a derivada temporal, que vai ser calculada por essas derivadas parciais aqui, né? For semi-definida negativa, então a origem vai ser uniformemente estável, igual a gente viu lá para o caso sermos autônomos, certo? A diferença é a existência aqui dessas duas funções, W1 e W2. Se em vez de V ponto ser semidefinido negativo, V ponto for menor que menos uma função definida positiva, ou se isso aqui a gente chamar de W3 tio, e ela for definida negativa, então a gente vai ter que a origem vai ser uniformemente assintoticamente estável. Se além disso tudo W1 for radialmente ilimitada, W1 é tal que limite da norma de x indo para infinito implica que W1 vai para infinito, certo? Se isso tudo for verdade,
e D for todo o espaço de estados, então a origem vai ser globalmente, uniformemente, assintoticamente estável, que é o mais forte ali para o que a gente está vendo no momento. Certo? Um detalhe aqui que vale prestar atenção é que se a gente escolher uma função de Lyapunov V que ela não depende do tempo, certo? Ela não tem essa variável tempo, ela não aparece de forma explícita na função de Lyapunov, a gente pode pegar W1 como qualquer escalar 0,99 vezes V, e a gente pode pegar W2 como 1,01 vezes V, por exemplo. E a gente vai ter duas funções definidas positivas que cobrem ela. Então a gente normalmente vai usar do jeito que a gente usava mesmo, que é V tem que ser definida positiva e V ponto tem que ser sempre definida negativa. Certo? Para o primeiro caso. Para o segundo caso, quando a gente escolhe V como uma função que não depende do tempo, é muito fácil, é tranquilo também a gente achar que eu só vou precisar V ponto menor do que zero, se ela não depende explicitamente do tempo. Ok? Então, esses casos que é usando as funções W1, W2 e W3, é mais se a gente estiver usando uma função de Lyapunov que depende de forma explícita do tempo, porque agora a gente tem essa possibilidade. Certo? Se a função de Lyapunov não depende de forma explícita do tempo, e a gente usar de forma bem semelhante ao que a gente estava usando para os sistemas autônomos, a gente vai chegar que o ponto de equilíbrio vai ser uniformemente estável ou uniformemente estaticamente estável, certo? Da mesma forma que como a gente está querendo aqui. Então vamos partir para um exemplo aqui. Que é, vamos considerar esse sistema, que é um sistema linear variante do tempo, em que o parâmetro U, que está aqui descrevendo a matriz variante no tempo da dinâmica linear do sistema, ele é desconhecido, mas ele é limitado. Ok? Então, para facilitar a nossa aplicação aqui, a gente vai escolher uma função quadrática, como função de Lyapunov, que é essa aqui, meio de E ao quadrado mais θ ao quadrado. Certo? A gente vai ver que vai ser essas funções quadráticas vão ser muito utilizadas por nós nessa matéria, porque elas deixam a análise fácil, de certa forma. Ok? Então vamos pegar aqui e calcular a derivada temporal dela. Olha só, como a gente escolheu uma função que ela não está dependente de forma explícita do tempo, a gente pode fazer como se fosse lá para os sistemas autônomos, certo? Só a conclusão que vai ser um pouquinho diferente, né? Então se a gente pegar aqui V ponto, vai dar E vezes E ponto, mais θ vezes θ ponto, que vai ficar E que multiplica menos AE mais U vezes θ, mais θ que multiplica menos U vezes E. Se a gente juntar isso aqui tudo, a gente vai ver que V ponto vai dar menos AE ao quadrado, que é esse termo, corta com esse termo. Ok? Que é o quê? Isso aqui é semi-definido negativo. Fazendo isso, então, que a gente viu que V ponto é menos AE ao quadrado, a gente pode afirmar, então, que a origem, nesse caso, desse sistema linear variante no tempo, ela vai ser uniformemente estável. Ok? Então, o que a gente viu lá anteriormente, na última aula, é que em muitos casos, mesmo a gente tirando essa conclusão de que cheguei em uniformemente estável, ou cheguei lá em estável no sentido de Lyapunov, a gente podia tirar algumas conclusões extras sobre a convergência das trajetórias no espaço-estados usando o princípio da invariância de Lassalle. Mas, igual a gente conversou na última aula, o princípio da invariância de Lassalle ele só vale para sistemas que são autônomos. Quando a gente tem sistemas não autônomos, a gente não pode fazer uso do princípio da invariância. Sendo assim, a gente vai usar aqui outras ferramentas que não são exatamente tão diretas quanto o uso do princípio da invariância, que é uma ferramenta ótima para a gente, que a gente aplica ela diretamente. E aí a gente tem outros lemas aqui que a gente pode usar para tentar achar alguma conclusão em relação às convergências dos sinais de malha fechada. Aqui no caso, a gente vai focar muito em um lema, que ele é apresentado dessas duas formas aqui, que é o lema de Barbalat. O que o lema de Barbalat fala? Ele não fala nada sobre sistemas, né? Ele fala mais pra gente sobre sinais no tempo. O que ele fala na primeira forma? Ele fala assim, olha só, considera um sinal no tempo. Está lá no tempo positivo para um escalar. E esse sinal ele é limitado, ele está em L infinito. Se a derivada desse sinal for limitada,
E se a derivada desse sinal for quadraticamente integrável, ou seja, o quadrado dela dá uma integral que é finita, então esse sinal, à medida que o tempo vai para infinito, é zero. Essa é a primeira forma do lema de Born. A segunda forma, que a gente vai usar num exemplo aqui daqui a pouco, fala o seguinte: considera um sinal, da mesma forma que a anterior, do tempo por um escalar que seja uniformemente contínuo, lá, de zero para infinito. Se esse sinal ele for integrável, certo? Que é, se a integral desse sinal lá, indo de zero para infinito, né, o limite dela, indo para infinito, for finita, então esse sinal tem que ser tal que ele tem que ir para zero. Faz sentido, né? Se a gente está somando alguma coisa até infinito, para isso dar uma coisa finita para a gente, no infinito esse sinal tem que ser zero. Certo? E aí, esses são o lema de Bhavala, certo? Representado de duas formas diferentes, mas elas são equivalentes. Um lema muito comum da gente usar junto com a segunda forma é o lema auxiliar, que está apresentado aqui. Lema 14.3, vamos chamar de lema auxiliar, que também é um lema bem intuitivo, igual o lema de Bhavala aqui na segunda forma. Que ele fala o quê? Imagina que eu tenho uma função, que é lá um sinal, indo de R para o R, de escalar para um escalar. Se essa função ela é limitada a baixo, ela tem um mínimo em algum valor, certo? Ou seja, ela não explode para menos infinito. E a derivada temporal dela é semi-definida negativa, que ela é menor ou igual a zero. Então, essa função tem que convergir para um valor à medida que o tempo vai para infinito, certo? Esse valor tem que ser diferente de menos infinito. Porque, como a derivada só diminui ou fica constante, e eu tenho um mínimo, obrigatoriamente, ou eu tenho que ir para o mínimo, ou eu tenho que parar em algum valor acima do mínimo. Certo? É eu falar que esse limite existe. Não importa pra gente o valor. O lema não fala nada de para onde que ele vai convergir. Só fala que o limite existe. A gente vai usar isso aqui para auxiliar a gente em usar o lema de Born. Por quê? Porque o lema de Born é isso. Por conta do lema de Born. Aqui nessa segunda forma, a gente vai ver que ele usou um conceito aqui que é o sinal tem que ser uniformemente contínuo. Certo? Tem várias formas de testar isso, mas uma forma é o sinal tem que ser Lipschitz em relação ao tempo, ok? E um jeito de um sinal ser Lipschitz em relação ao tempo é a derivada dele ser finita, certo? Se um sinal tem derivada finita para todo o tempo, então o sinal vai ser Lipschitz em relação ao tempo. E aí, se ele é Lipschitz, ele é uniformemente contínuo, que é um tipo de continuidade uniforme. Beleza? Então, se isso for verdade, a gente vai poder usar o lema de Born na segunda forma. Então, vamos voltar naquele exemplo que a gente acabou de fazer para a gente ver se a gente consegue usar o lema de Born para tirar alguma conclusão extra. Então, voltando ao exemplo lá, o que a gente tinha, certo? A gente tinha lá que V ponto tinha dado menos a VZ ao quadrado, ok? A gente vai escolher isso aqui como sendo o nosso sinal φ de t, ok? Φ de t é menos a E ao quadrado. Como a gente vai usar... Qual que é a ideia, então? A gente quer usar o lema de Born porque se isso aqui for verdade, vai implicar que esse E, certo? Vai ir para zero, que ali a gente vai poder falar só do E. Então, para a gente poder usar o lema de Born, a gente vai ter que mostrar que φ de t é uniformemente contínuo. φ de t tem que ser uniformemente contínuo em relação ao tempo. Beleza? Então vamos lá derivar e ver se a derivada é limitada, que aí é um jeito da gente provar. Então derivando esse cara aqui no tempo, quem que é φ ponto? Φ ponto vai ser menos 2a E vezes E ponto. E aí o E ponto, substituindo aqui, a gente sabe que o E ponto, ele é, isso aqui vai ficar, né? E ponto é o quê? É menos A vezes E mais U vezes θ. E é isso aqui vezes lá menos 2a E. Ficou meio estranho aqui, desculpa, viu, gente? Então isso aqui, no final das contas, vai dar 2 ao quadrado E ao quadrado mais... mais não. Menos 2a U E θ. Ok? Então, como é que a gente vai poder falar que isso aqui
é limitado? Olha só, a gente vai usar algumas coisas que a gente já tem, algumas coisas que a gente já viu. A gente já provou que o sistema, ele é... Isso aqui é semidefinido negativo, né? Então a gente já provou que o sistema ele é uniformemente o ponto de equilíbrio, né? A gente já provou que a origem é uniformemente estável. Se a origem é uniformemente estável, a gente sabe que V de t, certo? Se a gente pensar variando com o tempo, só substituindo o tempo lá no sinal, vai ser sempre menor ou igual que V de zero. Isso implica pra gente que, pensando lá, a função de E por 9 era meio de E ao quadrado mais θ ao quadrado. Então isso explica pra gente que meio de E ao quadrado sempre vai ser menor ou igual que V de zero e que meio de θ ao quadrado sempre vai ser menor ou igual que V de zero. Então a gente sabe que E é limitado. A gente sabe que θ é limitado. E por definição lá do problema, a gente sabe que U também é limitado. O produto de sinais limitados continua dando uma coisa limitada. Então isso aqui a gente sabe que é limitado também. Então, como a gente sabe que φ ponto é limitado, a gente sabe que o sinal é uniformemente contínuo em t, certo? Em relação a t. Beleza, a gente já sabe que atende ali a consideração para o lema de Barbalá. Então a gente precisa ver, a gente precisa testar para ver se o lema pedia para a gente olhar o quê? Se o limite de t tendendo a infinito da integral de 0 até t de φ de s ds era limitada. Ok? O que dá essa integral aqui? Porque isso aqui, φ é v ponto. Então essa integral aqui, ó, no final das contas, vai dar limite de t tendendo para infinito de v de t menos v de zero. V de zero a gente sabe que é limitado, porque é a consideração, né, do sistema, que a gente está considerando num estado que não é infinito. Ok? Então, a gente precisa descobrir se isso aqui existe, né? Se limite de t tendendo a infinito, se v, a função de 9 no tempo infinito, existe. Mas o que a gente acabou de ver? Aquele lema auxiliar. O que o lema auxiliar falou pra gente? O lema auxiliar fala que se eu tiver uma função que ela é limitada abaixo. A função de E por 9 ela é tal que o mínimo dela é zero, né? Ela nunca pode assumir um valor menor do que zero. Ok? Então, independente do valor para onde o tempo for, o menor valor que ela pode assumir é zero. E a gente sabe que V ponto é menor ou igual que zero. Pelo lema auxiliar, a gente sabe então que o limite de t indo para infinito de V de t existe e é limitado. Ou seja, a função de Lyapunov tem que convergir para alguma coisa. Logo, esse cara aqui existe e é limitado, que implica que essa integral é finita, certo? Que ela existe também. Esse limite aqui em cima existe e é limitado. Então o que a gente pode concluir por isso aqui, usando o lema de Barbalá? A gente pode concluir por Barbalá que o limite do tempo indo para infinito de φ de t tende a zero, certo? Porque é igual a zero, né? O limite é zero. Beleza? Que isso é o quê? Isso é a gente falar então que o erro, a variável E lá, né, do estado, que normalmente a gente vai estar associando com o erro, ela vai tender para zero à medida que o tempo vai para infinito. Certo? Então, aqui nesse exemplo, usando o lema de Barbalá, o que a gente viu aqui? A gente viu que, usando o lema, a gente pode tirar alguma conclusão em relação a um dos estados de para onde que ele está convergindo. Nesse caso, a gente pode falar que, olha, os sinais vão ficar todos limitados em malha fechada, como a gente viu aqui, porque o sistema é
o ponto de equilíbrio é uniformemente estável, certo? Se o ponto de equilíbrio é uniformemente estável, todos os sinais que começarem ali em torno daquele ponto de equilíbrio vão permanecer limitados. Ok? E além disso, a gente viu que um dos dois estados, que é o E nesse caso, vai convergir para a origem. Certo? Então, se a gente estivesse fazendo um problema de controle aqui, por exemplo, e a gente não estivesse ligando muito de para onde θ fosse, a gente tinha resolvido o problema, porque a gente tinha mostrado que, olha só, a variável E a gente está levando para zero, que era o que a gente estava interessado. E aí esse vai ser muito os nossos casos quando a gente estiver vendo alguma coisa aqui de controle adaptativo. Então, na próxima aula, a gente vai ver algumas noções extras de estabilidade, que é quando a gente não tem estabilidade realmente.